Três dicas para pessoas nervosas. Ser alguém nervoso é algo que prejudica não só as pessoas à nossa volta, mas também prejudica a nós mesmos. Pois quando nos estressamos com alguém ou falamos palavras duras a uma pessoa que amamos e com a qual convivemos, isso nos deixa mal também e nos paralisa em todas as áreas da nossa vida. Pensando nisso, hoje eu trouxe 3 dicas para você que se considera uma pessoa nervosa, mas que decidiu não deixar que isso seja uma característica predominante na sua vida. Comente aqui o seguinte: eu serei mais calmo, se você estiver disposto a mudar. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal e que têm compartilhado conosco como as nossas reflexões diárias os têm ajudado em seu dia a dia. Isso faz tudo valer a pena. Seja por uma convivência em um lar onde tiveram muitas brigas durante a infância, ou por termos tido momentos em que precisávamos brigar para nos defender ao longo da vida, ou por qualquer outro motivo, muitos de nós nos tornamos extremamente nervosos. E não é como se vivêssemos de cara fechada e com raiva o tempo inteiro. Porém, basta uma mínima coisa para que eu e você passemos de um estado tranquilo, ou pelo menos normal, para um comportamento extremamente nervoso e muitas vezes desproporcional com aquilo que desencadeou essa reação. Na realidade, na maioria das vezes, a situação pela qual dizemos estar nervosos só serve como um gatilho para ativar uma fúria que já está em nós. Por isso, a primeira dica que eu tenho para você é: trabalhe em suas reações diante das coisas e não planeje como as coisas acontecerão. Muitas pessoas imaginam como algo irá acontecer na sua mente e na hora em que acontece, se tudo sai de forma inesperada, essas pessoas perdem a cabeça e agem de uma maneira completamente irracional. Isso porque não podemos prever o que vai acontecer em todas as situações, mas podemos trabalhar nas nossas reações. Nem tudo vai sair como esperamos e não temos o controle de nada, a não ser das nossas próprias reações diante de acontecimentos que nos tiram do sério, que nos deixam desesperados ou que nos deixam tristes. Conseguir estar ciente dos próprios sentimentos e emoções diz respeito à inteligência emocional e é algo extremamente necessário se quisermos sentir um crescimento pessoal em nossa vida. A segunda dica é: não viva no modo automático. Como eu disse no começo, muitas vezes, por termos crescido em um ambiente de pessoas nervosas, eu e você apenas repetimos atitudes e palavras de forma automática. E às vezes pioramos uma briga quase que de forma consciente, pois é como se nós já soubéssemos exatamente o que dizer para tornar uma briga maior e fazê-la render mais. Fazemos isso pois muitas vezes vivemos no modo automático, sem avaliarmos nossos comportamentos e de onde eles vêm. E é por isso que precisamos de momentos de reflexão, como esse que você está fazendo agora. Se pergunte: por que eu estou fazendo isso? De onde vem esse tipo de atitude? E só de fazer isso, você já conseguirá enxergar a situação de fora, por outro ângulo, e saberá melhor como agir. A terceira e última dica é: não trate quem você conhece com desleixo.
Sabe por que eu e você muitas vezes estouramos com as pessoas que conhecemos? É porque achamos que podemos falar e fazer o que bem entendemos com aqueles com quem temos mais intimidade. Mas não deveria ser o contrário. Deveríamos tratar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito as pessoas mais próximas de nós, aquelas que nos conhecem bem. Pois quem mais nos deu intimidade, mais se tornou vulnerável conosco. Então, por que usarmos isso contra a pessoa e a machucarmos? Responsabilidade afetiva é quando nós sabemos como as nossas atitudes e as nossas palavras afetam o outro. E quando entendemos que certas coisas podem ser evitadas, para que as pessoas que amamos não sejam magoadas. Tente colocar essas 3 dicas em prática e veja a sua vida se tornar mais pacífica e mais tranquila a cada dia. Encontrando um sentido para a vida. A sensação de vazio existencial pode ser uma das mais angustiantes que o ser humano pode experimentar ao longo da sua vida. Perguntas como: para que eu existo? Qual a razão de determinadas coisas terem acontecido em minha vida? Por que algumas coisas são tão difíceis para mim e para os outros parecem ser tão fáceis? Questionamentos como esse já passaram pela sua mente? Pois então, ouça essa reflexão até o fim, pois juntos nós tentaremos achar um sentido no meio de tanto caos e de tanta incerteza. Sentir um vazio existencial é algo que todo ser humano está sujeito. Inclusive, o hábito de pensar que estamos sozinhos é algo que todos nós já experimentamos em algum momento. O que vivemos é um fenômeno que eu vou chamar de alienação intelectual, que significa um grupo de pessoas que convivem juntas por qualquer motivo que seja e que pensam a mesma coisa sobre a vida, sobre o passado, o futuro e etc. Mas que por não compartilharem essas ideias uns com os outros, se consideram solitárias em suas próprias mentes. Ao olharmos para o lado, vemos pessoas tão ou mais cansadas do que nós. E mesmo assim acreditamos que somente a gente pensa em determinadas coisas e que o nosso cansaço é maior do que o de todos e que ninguém jamais sentiu tamanha angústia como eu e você sentimos. A primeira coisa que precisamos entender é que não estamos sozinhos. Por mais que o que se passa em nossa mente possa parecer sombrio, caótico, irreparável e muitas vezes até detestável, acredite, você não é o primeiro e nem será o último a pensar dessa forma. Em todos nós existem qualidades, inteligência emocional, bom humor, bom gosto, carinho e afeto pelas pessoas. Mas em nós também existem coisas ruins como egoísmo, mesquinharia, inveja, vontade de falar mal dos outros, ódio e tantas outras coisas. O que nós podemos fazer é combater todas essas coisas ruins em nós e alimentar as boas, pois são essas qualidades que temos que, quando alimentadas, nos dão o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida consiste em perceber o que há de melhor nos momentos, nas pessoas, em nós mesmos, e tirar disso o alimento necessário para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso corpo e para a nossa fé. Existem pessoas que acreditam que a vida não tem sentido algum, que nada importa e que apenas alguns momentos fazem sentido e tornam a vida um pouco melhor.
Eu prefiro acreditar diferente. Já que nada importa, vamos focar somente no essencial e vamos dar valor ao que de fato importa. Vamos abraçar as pessoas que a gente ama, vamos olhar nos olhos das pessoas e dizer o quão importantes elas são enquanto ainda temos tempo. Vamos investir em coisas saudáveis, em hábitos que fazem a nossa mente crescer e se expandir, não em coisas que nos façam sentir ainda mais pequenos, ainda mais solitários e ainda mais na escuridão. Alimente a vida em você, alimente as suas qualidades, alimente os seus vínculos, fortaleça o amor, a sabedoria e a paciência. O que dará sentido para a sua vida é o rumo que você der a ela. E que essa direção seja sempre para frente, nunca para trás. Não precisamos viver nas sombras dos nossos medos, da nossa culpa e dos nossos erros, mas vamos viver na luz, sabendo que ontem nós erramos, mas hoje temos a oportunidade de acertarmos. Sabendo que ontem nós tropeçamos, mas hoje podemos caminhar ainda mais fortes e ainda mais firmes. Recomece do jeito certo. Uma nova semana está começando e nós podemos fazer disso uma nova oportunidade de tentarmos, uma nova oportunidade de recomeçarmos e de vivermos em nosso máximo potencial, sem desperdiçar nem um minuto sequer. Comente aqui o seguinte: eu quero recomeçar. E já comece essa semana afirmando que tudo será diferente. Existem formas práticas de recomeçar. E hoje eu quero te dar conselhos sobre como você pode conseguir dar um novo rumo à sua vida. Não existe uma fórmula mágica para solucionar os nossos problemas, mas existem pequenos passos que você pode dar todos os dias, e esses vão conduzir a sua vida para uma grande mudança. Comece essa semana do jeito certo e comece fazendo uma lista de coisas que você precisa fazer. Não estabeleça metas impossíveis, como algumas pessoas incentivam, pois a internet tem feito as pessoas acharem que são super-humanos, que são imbatíveis e totalmente sob controle de tudo o que acontece em suas vidas. Comece por coisas simples, como responder alguma mensagem importante que você deixou para depois, mas ainda não respondeu. Arrume o seu guarda-roupas, pois quanto mais tempo você procrastinar essa tarefa, mais isso te consumirá. Inicie ou volte com a sua rotina de exercícios e entenda que nos 5 primeiros dias, nos 15 ou até nos 20 primeiros dias, você não sentirá muita diferença em sua disposição, fazendo poucos minutos de caminhada ou exercícios. Porém, a longo prazo, isso trará um grande benefício para a sua vida. Tente colocar o hábito de leitura em prática novamente e se esforce para passar menos tempo no celular, pois por mais que pensemos que estamos relaxando e nos enchendo de entretenimento, na realidade estamos viciando o nosso cérebro num ritmo frenético que o deixa cansado e ansioso. Visite aquele amigo que você não consegue ver já faz um tempo, pois às vezes precisamos jogar conversa fora, precisamos dar risadas com alguém que amamos e precisamos lembrar de quem nós somos. Assista um filme que você adora, mas que há muito tempo você não vê, pois a arte pode ser um lugar acolhedor para as nossas ideias e para o nosso coração.
Comece ou volte com uma rotina de autocuidado, seja com os seus cabelos ou com a sua pele, pois quando cuidamos de nós mesmos, ainda que externamente, isso reflete na forma como nos sentimos por dentro. Tire um tempo e vá até uma feira, um supermercado e compre ingredientes para cozinhar, ao invés de pedir comidas industrializadas por aplicativos. Até mesmo quando cuidamos da nossa alimentação, isso também reflete em nossa disposição e em nosso autocuidado. Tire um tempo para fazer uma autorreflexão, seja ouvindo uma mensagem de um canal como esse, ou apenas tirando um tempo para pensar sozinho, sem a interferência de um celular ou de um barulho externo. E pense na sua vida, nas pessoas que você ama e em tudo aquilo que você ainda quer conquistar. Veja só, essas são coisas simples que você pode fazer essa semana para recomeçar, para iniciar um novo capítulo em sua vida e para sentir que você está verdadeiramente crescendo em sua caminhada. Não são metas absurdas como atingir uma determinada quantia de dinheiro em tantos dias ou conquistar aquela vaga de emprego de uma forma mais rápida. De forma alguma. São apenas algumas pequenas conquistas que você pode praticar para determinar um ponto de virada em sua vida a partir de hoje. Volte a sorrir. Todos nós queremos nos sentir felizes, queremos sentir o nosso coração acolhido dentro de nós mesmos e queremos sentir paz. Mas infelizmente nem sempre isso é possível. E na verdade, alguns de nós lutam todos os dias para se sentirem bem. E até mesmo para fazerem coisas simples, desde levantar da cama até sair para o trabalho todos os dias. Pensando nisso, hoje eu trago essa reflexão para tornar o seu dia mais leve e para te lembrar que, ainda que faça muito tempo que a chuva esteja caindo, existe um novo dia de sol preparado para você. Comente aqui o seguinte: o sol voltará a brilhar. Se você acredita que o seu sorriso pode voltar. Só quem passa por muitos dias de chuva sabe o quão difícil é manter o sorriso no rosto, até que a luz do sol volte a brilhar. Quando vivemos uma sequência de momentos ruins, a informação que o nosso cérebro recebe é a de que a nossa vida será inteiramente assim. E pior, que a nossa vida sempre foi assim. E que só vivemos dias ruins o tempo todo. Tudo aquilo que se repete muito em nossos dias, o nosso cérebro se acostuma e aceita como natural. E é por isso que precisamos colocar a nossa cabeça no lugar para entendermos o que de fato é a realidade e o que é apenas a tristeza deturpando a nossa memória, deturpando as nossas sensações e a nossa história de vida de forma geral. Nem tudo são flores, mas nem tudo são espinhos também. Existe uma música de Charles Chaplin chamada Smile, e ela diz assim: sorria, embora seu coração esteja doendo, sorria, mesmo que ele esteja partindo. Quando houver nuvens no céu, você ficará bem. Se você sorrir apesar do seu medo e tristeza, sorria, e talvez amanhã você verá o sol brilhando para você. Antes, eu costumava achar essa música fora da realidade e pensava que aquilo que ela estava ensinando era algo impossível, pois achava que ela basicamente dizia: não sinta tristeza,
Esqueça isso e seja feliz. E pensava comigo como isso soava irresponsável e irreal. Mas hoje eu consigo ver essa canção com outros olhos. E eu entendo que a mensagem que ela passa é a seguinte: a felicidade é algo a ser praticado. E uma vez que ela é praticada, ela nos contagia. Você já percebeu que basta uma pessoa começar a reclamar em algum lugar, seja dentro do elevador, seja em um escritório ou dentro do ônibus, por exemplo, todos à sua volta começam a reclamar também? Isso porque todos são contagiados por uma onda de tristeza, de insatisfação e desconforto que nos leva a reclamar. Acredite, da mesma forma, a alegria também funciona dessa forma, contagiante. Conseguimos estimular não somente as pessoas à nossa volta com a nossa alegria, como também o nosso próprio cérebro. Para algumas pessoas, ter bons pensamentos, lembrar de coisas boas que aconteceram no passado, ou simplesmente fazer algo de que se gosta, seja ouvir a sua música favorita ou ler um bom livro, tudo isso se torna algo difícil e pesado, pois para alguns é como se eles não merecessem esse descanso, essa sensação boa e despretensiosa que a alegria traz. E então essas pessoas evitam isso a todo custo. Precisamos alimentar a alegria e praticá-la todos os dias. E é estranho ouvir isso, eu entendo, mas precisamos começar a lidar melhor com as coisas boas que acontecem na nossa vida. E precisamos aprender a aceitar os bons momentos e não ficarmos nos questionando se os merecemos ou não. Todos nós cometemos erros e ninguém merece mais ou menos do que o outro. Mas a única verdade é que precisamos cuidar da nossa mente e não podemos deixar ela se culpar e se ferir o tempo inteiro. Aprenda a aceitar a alegria quando ela vier. E quando ela vier, aprenda a praticá-la no seu dia a dia. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.